Hoje, dia 12 de julho de 2018, tivemos aí mais uma grande surpresa na Copa do Mundo. A grande maioria, as bolsas de apostas na Copa do Mundo davam favoritismo à equipe da Inglaterra contra a Croácia. E a Croácia foi lá e mais uma vez surpreendeu. E a Croácia que tem realmente mostrado uma história dentro dessa Copa do Mundo. Foi para 3 prorrogações, e agora duas prorrogações, e agora consegue o direito de decidir o título da Copa do Mundo no próximo domingo. Por aqui, temos aí a participação do Avaí, jogando lá em Londrina contra o Londrina, o Avaí que está buscando retornar ao G4, haja vista que com as derrotas e os resultados do Avaí caiu do G4, e esse é um jogo importante para a equipe do Avaí, jogando lá em Londrina. E tivemos também ontem a abertura do segundo turno do Campeonato Catarinense da segunda divisão, ou Série B, como queiram, e resultados em que o Camboriú mostrou as garras aí nesse segundo turno. Goleou a equipe do Beck por 6-1. O Marcílio Dias foi lá e fez o dever de casa, venceu a equipe do Fluminense por 3-0. E aqui em Itajaí, no confronto entre Barra e Camboriú, e Almirante Barroso, o Barra saiu vitorioso por 2-1. E o Jânio Flávio esteve nesse jogo do Almirante Barroso contra o Barra e também esteve no jogo do Marcílio Dias. Vamos primeiro falarmos a respeito desse jogo e a vitória do Barra, repetindo, né? Venceu no primeiro turno 2-1 e venceu agora 2-1. Como é que foi esse jogo, Jânio? Olá, Eladio. Olá, você de casa. Nós tivemos um jogo bastante movimentado ontem no Camilo Mussi. No primeiro tempo, nem tanto, até porque as equipes estavam muito bem postadas em campo. As defesas realmente superaram os ataques e o meio de campo do Barroso, mais uma vez, não conseguia render. E a equipe do Barra vive aí os principais momentos, né? A equipe do Barra vive aí do camisa 10, o Atos, que realmente vem fazendo um grande campeonato e é um grande diferencial. E o Gessé, esse volante que foi contratado agora recentemente, que já esteve na equipe do Camboriú, esse foi um gol anulado, até porque ele estava bem impedido. Na verdade, o Atos estava impedido e o Lima vinha por trás. Se o Atos não toca na bola, ele faria um gol. Aí o segundo tempo foi totalmente diferente. A equipe do Barra jogou muita bola, dominou todas as ações, abriu o placar aí com o Lima numa bola levantada na área. Aliás, né, o Atos parece que ele coloca com a mão a bola nos atacantes. Aí o Barra abriu o placar e depois o Barroso teve uma reação, o Barra saía nos contra-ataques e tentava fazer o gol. Aí o zagueirão deixou o Brazão virar em cima dele e o Brazão pegou muito bem na bola, num chute cruzado, lá no canto direito do goleiro, sem defesa alguma. E tudo parecia que o Barroso realmente ia virar o jogo. Teve aí mais algumas oportunidades, mas não conseguiu traduzir em gol. E aí, num ataque, aí o goleirão ficou olhando, tá? O Gessé veio de trás, o zagueiro não pulou. Olha só o goleiro, ó. Ele só seguiu a bola em vez de ir na bola, né? E aí o Barra acabou fazendo o segundo gol, depois o Barroso ainda tentou de uma forma ou de outra, mas não teve mais poder para poder empatar o jogo. Foi uma grande decepção no Camilo Mussi, mais uma vez o Barroso perdeu em casa, já havia perdido aí no final de semana para a equipe do Guarani por 3-2, e aí o Rony Aguilar não aguentou a pressão, né? Já vinha sendo pressionado. Aliás, desde que o Rony Aguilar chegou no Almirante Barroso, eu já falava lá na Univale e na Web Catarina, que ele não era o perfil para o time do Barroso. E ele fez muitas mudanças. Quando você mexe demais no time, Eladio, você não vai achar o ponto dele. E o Rony Aguilar, todo jogo ele fazia uma mexida. Perdeu 2 consecutivas, já tinha perdido fora de casa e ontem aí a diretoria do Barroso demitiu. E esse é um grande problema no nosso futebol, nessas alternâncias de comando de
de treinador, até porque você não consegue ter um perfil. Às vezes o treinador começa a sua competição, ele monta a sua estrutura e acaba também se perdendo. Então falta aos nossos treinadores um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de visão para comandar os seus clubes, até porque em muitos deles eles montam a equipe, trazem os jogadores que eles conhecem, mas não conseguem colocar em prática dentro de campo. Mas assim, ó, a questão do Barroso, Elade, amigos, assim, ó, o time do Barroso vinha muito bem no campeonato. Taticamente, eu sempre falava aqui, para mim era um dos melhores times taticamente, jogando, postado em campo. O Aguinaldo Liz fez um grande trabalho, deixou o time redondinho. Aí no primeiro jogo, que o Nenê Vanucci assumiu o time, jogou lá em Camboriú, fez o mesmo trabalho que o treinador anterior, o Aguinaldo, havia feito e teve um resultado muito bom em termos de time, em termos de colocação dentro de campo, em esquema tático, ele permaneceu mesmo, fez uma grande partida lá na cidade de Camboriú, perdeu por uma fatalidade, num lance de pênalti, um lance de falta para o Camboriú, mas o time manteve o mesmo padrão do time do Aguinaldo. Aí chegou o Rony e resolveu mudar. Aí ele se perdeu todinho. Ele acabou tirando os laterais, colocando volante lateral, colocando lateral no meio, inventou e aí não deu mais certo. E aí, analisando esse início de segundo turno, nós temos aí 4 equipes na liderança, o que são os 4 vencedores, que foi o caso do Marcílio, o caso do Camboriú, do Barra, e que foi mais outro que venceu? O Metropolitano. Então, esses são os 4 que lideram. Mas o mais importante para o Barra é que, além de ele estar na briga nesse segundo turno, ele continua na briga no cômputo geral. Ele saiu de 14 pontos, que estava na terceira posição, e se manteve na terceira posição. Não, acho que ele perde com o Marcílio. Não. Ele tem uma vitória a mais que o Marcílio. Tem uma vitória a mais que o Marcílio. Isso. Então, ele permanece na terceira posição. Na verdade, não alterou, pontos. No geral, não alterou nada, tá? Não alterou nada, tá? Só o Barroso que caiu lá para baixo. Mas os 4 primeiros continuam sendo os mesmos, tá? Continua sendo o Camboriú, o Fluminense, o Barra e o Marcílio, né? E o Metropolitano vem atrás aí para pegar, né? Então, foi uma rodada bem interessante. É claro que o Camboriú saiu muito bem, porque fazer um saldo de gols desse... Né? Essa vitória do Camboriú, o Becker realmente é um incógnita dentro do campeonato. Ele tem jogo que ele vai bem, atrapalha, né? ele complica a vida dos outros, e tem jogo que ele se entrega. Esse jogo aqui, até porque o Camboriú estava jogando dentro de casa. O Camboriú ontem, ele fez o jogo às 18 horas por uma questão da televisão e levou um susto muito grande. Ele saiu perdendo para o Blumenau. O Blumenau fez 1-0 logo a 1 minuto de jogo. E depois abriu a guarda. Nossa, depois daí ainda demorou um pouco, o Camboriú empatou o jogo e depois abriu a porteira, veio um atrás do outro, né? Então aí ficou uma situação bem cômoda para o Camboriú. O Metropolitano ganhou em casa da equipe do Operário por 2-1. Inclusive eu assisti os melhores momentos, 2 horas da manhã eu vi os melhores momentos do jogo. Eu cheguei lá em Joinville, era quase 1 hora da manhã. Você fez o jogo do Barroso, fez o jogo do Marcílio Dias e acompanhou o jogo do Metropolitano. Isso. Na verdade, ontem, né, nós fizemos a Rádio Univale, depois fizemos a TV Univale, depois nós fizemos o Barroso e daí viajamos para Joinville e fizemos o Marcílio Dias. E daí a 1 até as 2:30 da manhã, eu procurei os principais lances das outras partidas aqui no estado, né? E achei os lances do Metropolitano, um jogo muito difícil diante do Operário lá da cidade de Mafra. Até porque você ontem também tinha feito o comentário aqui que o Operário estava trazendo uma leva de jogadores e reformulando o seu elenco. Perfeitamente. Então, ontem eles já estrearam mais jogadores, fiz um jogo muito bom lá na cidade de Blumenau, o Metropolitano saiu na frente, aí em seguida o Operário empatou o jogo e no final o Metropolitano conseguiu fazer o seu segundo gol. Então foi uma partida muito difícil, mas muito difícil, e isso significa que o Operário vai brigar muito. Lembrando que o Operário e o time do Blumenau vão brigar pelo rebaixamento.
Até porque o Guarani demonstra que está crescendo no campeonato. Esteve aqui no último domingo, venceu a equipe do Barroso e ontem acabou empatando com o Juventus dentro de casa. Empatar dentro de casa, 0-0 com o Juventus. Não é demérito, o time do Juventus é bom, cara. O Juventus estava brigando ali na quinta, sexta posição, que é um dos pretendentes da competição, mas eu acho que com esse empate aqui, no cômputo geral aqui vai... eu acho que aí ele dificultou, o Guarani dificultou muitas coisas pro Juventus e pro próprio Guarani e próprio Guarani, de brigar no segundo turno, né? O Juventus se afastou um pouco no geral, no primeiro turno ele já saiu atrás dos concorrentes e vai com certeza roubar muitos pontos. Essa é a esperança que tanto o Marcílio Dias, Fluminense, Barra e o próprio Metropolitano tem, é que não deixem o time do Camboriú chegar também nesse segundo turno. Então essas equipes que estão chegando aí, daqui a pouco nós vamos falar do Marcílio Dias, acho que no segundo bloco, até para a gente poder detalhar um pouco mais, né? Então ontem, voltando lá no Barroso, o treinador Rony Aguilar caiu e nos bastidores se afirma que o René Marques deve ser o treinador do Almirante Barroso. Lembrando que esse já é o terceiro treinador da temporada do Barroso, poderia até ser o quarto, porque o Nenê Vanucci ainda foi o interino no jogo, e aí eu acho que o Barroso se perdeu por completo, vai ter muitas dificuldades. Já a equipe do Barra vai crescer e crescer muito mais. O Bolívar estreou, já teve a mão do Bolívar ontem durante o jogo. Aliás, ele correu um risco muito grande. Ele tirou o Atos, o seu principal jogador, aos 30 minutos do segundo tempo para poupar o Atos. Aí ele tomou o gol, daí ele botou as mãos na cabeça, né? Aí num lance ali, como a gente viu, numa bobeira do goleiro que ficou... Mas entrando no gancho dessa mexida, eu não consigo entender na cabeça de treinador... 15 minutos não vai fazer diferença, né? Tirar 15 minutos, 20 minutos, tirar um jogador para poupar, entendeu? A não ser que ele tenha... Tá ganhando de 1-0 só. Aí é difícil entender a cabeça do treinador. O que ele pensou nisso? Poupar para quê? Como? Por quê? 15 minutos. E assim, a gente percebeu... Até o exemplo, a única maneira, vamos usar uma hipótese, o Atos está nervoso, o Atos já tomou o cartão amarelo, o Atos está lá brigando com o árbitro, está brigando com todo mundo. Mas opa, se eu não tirar ele vai tomar o cartão vermelho e eu vou perder ele pro próximo jogo. Então, saca o cara. Agora, sacar para descansar... Ganhando de 1-0. Daí o que aconteceu? Foi nítido, eu estava lá, ele saiu na frente da nossa cabine, ele chacoalhando a cabeça. Ele estava focado no jogo, ele não queria sair. Quer dizer, e aquilo mas que ninguém você falou, quer sair, 15 minutinhos, vai fazer a diferença de 15 minutos para o próximo jogo. Então foi um risco muito grande que o Bolívar sofreu ontem, tá? E inclusive depois ele deu uma entrevista para a nossa equipe Show de Bola e o professor Ingo perguntou a ele, por que você tirou foi uma questão tática, técnica, física? Ele falou, não, foi para poupar o jogador. Pô, mas 15 minutos, Bolívar, tu quase entregou o jogo tirando o teu melhor jogador. Era o homem que articulava tudo no meio de campo. E aí ele tirou o homem, sofreu o gol de empate, quase perde o jogo. Pelo resultado da primeira rodada, o Camboriú é um time a ser batido? O Camboriú é um time a ser batido, né? E ele pode ser batido no próximo domingo. E o torcedor do Marcílio Dias tem a obrigação de lotar o Gigantão das Avenidas. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o Marcílio. Principalmente depois desse belo resultado, tirar essa pedrinha da chuteira que tinha esse time do Fluminense. Aliás, desde o ano passado. Aliás, Eládio, tá? O Fluminense só perdeu a sua invencibilidade ontem. O Fluminense estava invicto no campeonato todinho, passou o primeiro turno invicto e ontem o Marcílio Dias foi lá e fez 3-0, que nós vamos falar daqui a pouco. Conseguiu dobrar a equipe do Fluminense dentro de casa e o Fluminense tomou o segundo revés. Primeiro deles, decidiu o título com a equipe do Camboriú em casa, não conseguiu vencer e o empate deu o título para o Camboriú. E agora, jogando em casa, na abertura do segundo turno, perde e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Nós vamos ao intervalo e na sequência, então, falarmos mais longamente a respeito do Vaguinho, que vai assumir o Marcílio Dias, e dessa bela vitória dentro da equipe do Fluminense lá em Joinville. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta
E esse segundo bloco nós temos o apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que venceu e venceu bem a equipe do Fluminense, venceu no comando do Teco. Teco, que era auxiliar técnico do René Marques. E hoje à tarde vai ser apresentado o novo técnico Vaguinho, que vem do Tubarão. Hoje dá primeiro uma pincelada a respeito da participação do Teco e agora com a vinda do Vaguinho, para depois nós entrarmos diretamente no jogo e na vitória do Marcílio. O Teco ontem fez um belo trabalho, aliás, muito movimentado. Ele mexeu no grupo, mexeu na escalação ou manteve? Não, ele manteve, ele fez algumas opções, porque ontem, essa questão do Sub-23, né, tu tem que fazer opções. O Marcílio Dias hoje tem 7 jogadores acima de 23 anos, e ele ontem fez a opção, até eu achei muito estranho, de não levar o Schwenk nem levar o Safira, tá? O Safira até tudo bem ter o Max, mas o Schwenk é o artilheiro do Marcílio. Mas ele deve ter a razão dele, né? Ele acabou levando o Sabiá e o Levac, talvez até pela juventude, mas ele foi muito ativo. O Tonho Gil estava lá junto com ele, o Tonho Gil levantou várias vezes no banco e ajudou a comandar o time. E eu critiquei muito o Tonho Gil aqui no passado, porque eu penso que o Tonho Gil não é homem de ficar atrás de mesa, o Tonho Gil não é superintendente de futebol, o Tonho Gil não tem que montar time, o Tonho Gil é um homem de beirada de campo. E ontem ele acabou ajudando. Gostei muito da postura do Teco, ele foi muito firme, ele deu uma entrevista no início da partida, e o Kaká insistiu, sim, mas e o Schwenk? Não, o Schwenk foi uma opção minha de não trazer o Schwenk. Tá, mas ele está machucado? Não, foi uma opção minha mesmo. Então ele foi muito firme, gostei da postura dele, né? E eu acho que o Teco vai ter um sucesso aí muito grande no futuro, até por essa personalidade de ele assumir e trazer para si aquilo que ele faz. E o Vaguinho assume hoje à tarde. Isso, o Vaguinho hoje à tarde, às 15 horas, vai ter uma coletiva na sala de imprensa Célio Marinho, que é o nome da sala de imprensa lá no Marcílio Dias. Hoje, às 15 horas, inclusive eu estarei lá, te convido também lá, se puder dar um pulinho lá para a gente ouvir o que o Vaguinho tem. Então o Marcílio Dias fez 3-0 no jogo de ontem. Antes de nós entrarmos aqui no jogo, vamos passar a tabela para dar o resultado dos jogos, para depois ficar mais à vontade para comentar a respeito desse jogo. Nós vamos ver a tabela que está rodando, que rodou nesse final de semana, nesse meio de semana. No Campeonato Catarinense da Série B, primeira rodada do retorno, Almirante Barroso 1/2, Camboriú 6, Blumenau 1, Guarani de Palhoça 0, Juventus 0, Metropolitano 2, Operário Mafra 1 e o Fluminense foi derrotado pelo Marcílio Dias por 3-0 em Joinville. No Campeonato da Série B, nesta quinta-feira, nós teremos Londrina e Avaí, Paysandu e Vila Nova. Então esses aí os resultados e a participação do Avaí que eu tinha falado no primeiro bloco. E agora sim, o Jânio fica bem à vontade para falar do resultado do Marcílio Dias, começando bem o segundo turno, vencendo o Fluminense por 3-0. Então o Marcílio Dias, a partir de hoje, já tem um novo treinador. O Vaguinho Dias vai ser apresentado lá no Gigantão das Avenidas, às 15 horas. O Vaguinho Dias tem um currículo muito interessante no estado de Santa Catarina. Ele trabalhou no Internacional de Lages, manteve o Internacional na primeira divisão em 2016, fez uma bela campanha na Série D, chegou até as oitavas de finais, depois veio para o time do Tubarão, fez aí um belo campeonato catarinense, colocou o Tubarão na Copa do Brasil, colocou o Tubarão na Série D, fez uma bela participação na Copa do Brasil, fez um jogo épico lá na cidade de Curitiba, onde o Tubarão estava vencendo o Atlético Paranaense, o Atlético acabou virando num jogo de 5-4 para o Atlético, e também na Série D desse ano chegou até as oitavas de finais, foi eliminado pelo São José, lá do Rio Grande do Sul, que acabou conseguindo seu acesso. Então o Vaguinho está chegando, e que bom que o Vaguinho está chegando com o time vindo de uma grande vitória. Isso levanta a autoestima dos jogadores, levanta a autoestima do torcedor. E é uma responsabilidade mais enfrentar também, o campeão do primeiro turno. E vai enfrentar o campeão do primeiro turno. É uma coincidência, né?
os dois melhores colocados, o Marcílio Dias já enfrenta de cara, já venceu o primeiro e agora o segundo melhor colocado, agora enfrenta o primeiro. O Marcílio Dias fez uma partida ontem de inteligência, muito inteligente lá ontem na cidade de Joinville. O Marcílio Dias, até os 35 minutos, jogou como vinha jogando, não conseguia acertar, os jogadores muito nervosos, uma pressão muito grande, por mais que eles tentassem acertar, tinham dificuldades. Aí, aos 35 minutos, o Wilson Júnior pegou uma bola de fora da área, tirou do zagueiro e encheu o pé. A bola saiu variando, cheio de curvas, foi quase no meio do gol, para mim falhou o goleiro Paulo Sérgio da equipe do Fluminense, mas a bola pegou muito efeito e foi um belo gol. A partir dos 35 minutos, o Marcílio Dias foi absoluto no jogo. O Marcílio Dias tirou aquela carga negativa que tinha sobre os ombros dos seus jogadores, colocou a bola no chão, estrategicamente fez duas linhas de quatro, uma linha mais avançada, a outra mais próximo da área, um pouco mais baixa, e aí o Marcílio Dias começou a administrar o jogo. E um outro lance aos 44 minutos, que aí nós percebemos que foi uma jogada ensaiada, Eladio. Aliás, o primeiro turno todo eu não vi uma jogada ensaiada do Marcílio Dias. E no segundo escanteio consecutivo, o Marcos bateu no primeiro pau, o Igor deu a casquinha na bola e ela sobrou para o Sabiá sozinho no meio da área, que acabou fulminando e fazendo 2-0 para o Marcílio Dias, e aí acabava o primeiro tempo. Veio o segundo tempo, e como eu falei ontem na Rádio Univale, aí o Marcílio Dias jogou como um time pequeno e ganhou como um time grande. Colocou a bola no chão, os garotos do Fluminense começaram a ficar nervosos, começaram a errar passes, e aí o Marcílio Dias, com a vantagem de 2-0, inteligentemente soube administrar. Tocou muito bem a bola, a defesa esteve muito bem, o Rogério e esse menino Igor deram conta tranquila. Quer dizer, o Léo Rigo, mais uma vez, fez uma grande partida. O Aleph começou muito nervoso, depois foi se estabilizando. O Marcos, no segundo tempo, começou a render um pouco. Depois saiu ele, entrou o Daniel, que é um volante muito bom, esse garoto. E o Marcílio Dias, através do Abner, né? Ponteirinho rápido, saía pelo meio, fechava, buscava jogo. Esse Abner é tentado. É tentadinho, danadinho, é que eles dizem, ele é danadinho, esse rapazinho, cara. E o Wilson Júnior, tecnicamente, não estava muito bem, mas levava muito perigo na velocidade. E aí o Marcílio Dias estava jogando por uma bola para matar o jogo definitivamente. E essa bola veio aos 43 minutos do segundo tempo. Para sacramentar. Para sacramentar. A bola chegou no pé do Abner, o Abner viu o Wilson Júnior entrando, fez o facão, ele tocou a bola, o zagueiro ficou para trás, o goleiro saiu, ele deu uma cavadinha na bola e jogou lá no canto esquerdo do goleiro, sem chance. Gol de gente grande. Gol de gente grande, um golaço do Marcílio Dias, e o Marcílio Dias fechou o caixão da equipe do Fluminense. Um jogo muito tranquilo, o Marcílio Dias ainda com algumas limitações, precisa se soltar um pouco mais, mas estando numa situação de conforto, o Marcílio Dias soube administrar o jogo e fez uma grande vitória. E lembrando, esse time do Fluminense estava invicto e perdeu a invencibilidade para o Marcílio Dias e perdeu jogando um belo futebol também. E foi uma vitória importante porque o Fluminense vai com certeza roubar pontos dessas equipes que estão brigando com o Marcílio Dias para chegar à classificação. O Marcílio Dias passou pelo Juventus e tem agora essa pedreira que é contra a equipe do Camboriú. São os dois jogos mais difíceis que eu acredito que o Marcílio Dias venha a ter nessa fase da competição. E o grande problema do Marcílio Dias, o número 1. Como é que saiu o nosso número 1? O Christopher ele não começou bem o jogo, tá? Ele largou duas bolas, assustou muito a defesa do Marcílio Dias, muito inseguro. Depois o cara deu um chutão lá no ângulo, ele foi lá e pegou ela firme. E a hora que ele pegou aquela bola, a partir daí ele fez uma boa partida. E se firmou. Se firmou. Mas precisa trabalhar um pouco melhor, tá? Eu acho que o preparador de goleiros precisa rever algumas coisas, dar mais tranquilidade para o goleiro do Marcílio Dias. O Can ontem nem viajou, tá? O Can nem viajou ontem, o Luiz Carlos foi o goleiro reserva. E esperamos que nesse segundo turno se faça um trabalho diferente, um trabalho psicológico também, para dar uma tranquilidade maior. E nós falamos aqui, aliás, o Wilson Júnior foi muito infeliz ontem,
quando acabou o jogo, ele deu uma entrevista. Todo mundo falava que o nosso time era ruim. Nunca a equipe show de bola, e nós aqui da TV ou da Rádio Univale, falamos que o time do Marcílio Dias é ruim. Nós sempre falamos que o time do Marcílio Dias tinha qualidade e que nós não acreditávamos como que o Marcílio Dias não conseguia jogar. Mas nunca. Na verdade, Eugênio, nós aqui sempre colocamos aqui que os compartimentos do Marcílio Dias não estavam funcionando, principalmente o compartimento do número 1, goleiro. Os goleiros do Marcílio Dias falharam muito neste primeiro turno, e também no setor de meio de campo, onde havia um grande vazio, onde todo mundo fazia festa lá no setor de meio de campo. Então, os compartimentos do Marcílio Dias é que não estavam se encaixando, não estavam funcionando. É exatamente isso. Então, são os setores, né? Então, arrumou aquele setor ali da defesa, o meio de campo ainda precisa dar uma organizada e o ataque tem que definir quem que é o camisa 9. Ou é o Sabiá, ou é o Levac, ou é o Schwenk. Bom, com essas notícias, nós vamos encerrando o nosso programa desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã e já falando, inclusive, a respeito do horário oficial do jogo do Marcílio Dias contra o Camboriú. Está marcado para as 15, há uma corrente para se passar para as 16, mas tudo isso nós vamos contar amanhã para você. Fique conosco amanhã para saber dessas notícias. Um abraço e até amanhã. Grande abraço, até amanhã.